Seja bem-vindo ao canal Rockin, o canal de narrações do YouTube. Não se esqueça de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para novas atualizações. O Sr. Cruel diz que era um golpe que deveria ter matado o protagonista. Ed olha para o herói consternado, enquanto Haruchi tossia sangue, então pergunta se ele está bem. Haruchi olha para o colar de Hirinel que agora está quebrado. Ed percebe que, se não fosse pelo medalhão, o Sr. Haruchi estaria morto. O soldado está com lágrimas nos olhos de alívio por ter sido salvo pelo herói, a estrela que brilha no campo de batalha, o Sr. Cruel. Ele diz que finalmente está salvo. No entanto, antes que o soldado termine de falar, Haruchi se levanta e o ataca. O soldado só teve tempo de dizer "espere" e sua cabeça já está rolando pelo chão. Haruchi fica frente a frente com o herói, dizendo, "Então você é um novo herói." Cruel diz que é como ele é chamado, mas que ele não se sente merecedor desse título. Haruchi diz que ele tem ouvido bastante sobre ele, e que sua voz lhe é bastante familiar, e pergunta se eles já se encontraram antes, mas que ele não precisa se preocupar, ele pode simplesmente arrancar o elmo de sua cabeça. Cruel diz que se sua intenção é que ele tire o elmo diante do inimigo, que ele pode esquecer, mas Cruel também sente algo familiar em Haruchi, mesmo sendo essa a primeira vez que ele encontra o comandante do Batalhão Zero. O prota, girando sua adaga, diz que se ele não vai tirar o elmo para ele, então, ele vai tirar o elmo ele mesmo, e ataca o oponente rapidamente. Em instantes, a adaga de Haruchi já está próxima dos olhos do herói. Mas ele esquiva rapidamente. Cruel pensa em como Haruchi é rápido e que ele por um instante desapareceu diante dos seus olhos. Então ele contra-ataca, dizendo que mesmo assim não quer dizer que ele não o consegue acompanhar. Depois de uma troca de golpes, ambos se afastam. Haruchi, com um sorriso no rosto, diz que Cruel deve ser muito habilidoso por ter conseguido escapar de seu ataque. Então Cruel toma a iniciativa e vai para cima, mas Haruchi também se defende. O prota diz a Cruel que já que ele não se sente merecedor do título de herói, que ele vai confirmar isso para ele agora. Já Cruel responde dizendo que ele não vê nenhum motivo para que o comandante tenha razão para fazer isso. Em meio à batalha, Cruel sente que a velocidade de Haruchi é irritante, mas seus ataques não têm muita força. Então, com o ataque, ele consegue desarmar a adaga de Haruchi. O golpe deixa o prota com as mãos trêmulas. Com esse impulso, Cruel pensa que vai conseguir se virar se ele continuar pressionando o oponente usando sua força e resistência. No entanto, Haruchi puxa outra adaga da bainha e inicia um contra-ataque. Mas Haruchi ainda está com as mãos tremendo, então ele desfere um chute na altura do abdômen de Cruel, jogando-o para longe. Cruel se pergunta o porquê dos ataques do prota serem tão fracos. Será que ele não está lutando a sério? Será que ele está escondendo o jogo ou simplesmente não está interessado na luta? Não faz diferença, se ele está me dando uma vantagem, eu vou usá-la. Haruchi se pergunta se ele já percebeu. E do nada, ele diz que é triste, mas que infelizmente isso vai ser tudo por hoje. Cruel grita dizendo como ele se atreve, a guerra ainda não acabou, e que foram os demônios que atravessaram as fronteiras em primeiro lugar. Haruchi, no entanto, insiste e diz que acabou, e que Cruel já matou o comandante do 9º Batalhão. E mesmo após eles terem recuperado as terras do Império, eles não se deram por satisfeito, então continuaram e invadiram o reino demoníaco, e que o batalhão demoníaco simplesmente pegou de volta o que já era deles. Cruel furioso pergunta a Haruchi se ele está de brincadeira. No entanto, Haruchi continua, que eles não devem desperdiçar energia, e pergunta se não é melhor fechar isso já que ambos defenderam os próprios territórios. Cruel pensa que Haruchi está certo, que ele realmente não precisa dessa luta já que os territórios foram reconquistados. No entanto, se ele continuar a luta é possível que ele se livre do comandante do Batalhão Zero. Haruchi, ainda assim, pergunta se o herói quer recomeçar a guerra, pois ele acha que as tropas do Império não vão concordar. Nesse momento, Cruel olha para o estado lastimável de suas tropas. Ele percebe que perdeu a cabeça por um momento. Então, guardando sua espada, diz que irá se retirar dessa vez, e pensa que as tropas do batalhão demoníaco estão mais determinadas, e provavelmente eles irão sofrer maiores perdas. Haruchi, virando-se e voltando para o seu lado,
diz que está tudo bem então. Então Aruti se despede e diz que espera nunca mais ver o herói, e pensa que ele realmente odeia sua voz. Cruel diz que eles também vão se retirar. E ambos vão para seus lados. As tropas demoníacas estão impressionadas e animadas, eles comentam como o grande comandante fez o Império recuar, mesmo anteriormente eles estarem sendo massacrados. Esse é o grande Senhor Aruti. Porém, olhando a situação, Jaikar pensa que se retirar nesse momento foi um desperdício. Essa seria a oportunidade perfeita para avançar em cima das tropas desmoralizadas do Império. Mas ele tem certeza de que Aruti deve ter seus motivos para parar a luta, principalmente porque ele era quem estava mais animado em batalhar, então não tem por que reclamar e ser um estraga-prazeres. Jaikar então cumprimenta Aruti dizendo que ele fez um ótimo trabalho. Aruti só tem tempo de dizer, esse corpo desgraçado, então desfalece em cima de Jaikar, que se assusta e pergunta se está tudo bem. Aruti murmura, esse meu corpo inútil. Jaikar o segura, então percebe que seu corpo está queimando de febre, e fica extremamente impressionado dele conseguir lutar tão incrivelmente nesse estado. Ele estava se perguntando do porquê de ele ter retornado no meio da luta, mas Aruti pensou sobre o futuro e suprimiu seu desejo de continuar lutando, para que o oponente não percebesse seu estado físico. Ele sabia que uma possível derrota iria impactar absurdamente os soldados do batalhão demoníaco. Um médico do batalhão, acompanhado de Ed, vem desesperadamente em seu socorro. Ed diz ao médico que Aruti está exausto por lutar nesse estado. O médico diz para carregá-lo urgentemente para dentro da tenda, enquanto Jaikar se impressiona com o quão incrível Aruti é. O médico se despede educadamente de Jaikar, que diz para que eles cuidem bem de Aruti. E para o deleite de todos, foi nesse dia que o grande comandante do Batalhão Zero apareceu como uma tempestade, e segurou sozinho a posição do reino demoníaco em batalha. Foi ele quem matou o antigo comandante do 7º Batalhão com as próprias mãos, foi ele quem impediu a autodestruição do herói, e acima de tudo, o próprio Rei Demônio o recrutou pessoalmente. Isso é tudo verdade, ainda assim, ele não sabe o porquê, mas Aruti sempre lhe passou uma má impressão. Hoje, no entanto, ele mostrou exatamente por que ele é chamado de o comandante do Batalhão Zero do Reino Demoníaco. Jaikar diz ao Prota, que está sendo levado para tratamento, que não se preocupe, ele cuidará de tudo, ó grande demônio Aruti. Voltamos para o castelo do Rei Demônio. Do nada Hirinel sente um arrepio, e ela fala quebrou. Sem entender seu subordinado pergunta o que aconteceu. Ela puxa seu subordinado pelo colarinho e repete. Quebrou! Quebrou! O subordinado pergunta, o que quebrou? Por acaso foi o selo? Se isso aconteceu é uma catástrofe. O que faremos se os monstros invadirem o castelo? Hirinel, jogando seu subordinado no chão, diz que não é possível um mísero monstro quebrar seu selo. Foi o colar que ela deu para o Sr. Aruti quebrou. Ela tem certeza de que o Sr. Aruti está em perigo. O que ela deve fazer? É isso, ela deve ir lá. Ao ouvir isso, seu subordinado entra em pânico. Em desespero ele pergunta para ela para onde ela vai. O rei ordenou para que eles guardem o selo. Completamente possuída pela chama do amor, ela diz para o Sr. Aruti não se preocupar, Hirinel está indo ao seu resgate. Até o próximo episódio. Para novas atualizações, não deixe de se inscrever no canal.